Hola, mi nombre es Hildebrando. Yo trabajé por mucho tiempo en Grupo Fiat con la parte de capacitaciones en motores y hoy yo estoy acá en MTE para hacer la capacitación del sistema de refrigeración y sus componentes. ¿Ok? Bienvenidos y vengan para el curso. Nuestro tema é sistema de refrigeração e seus componentes. Então, vamos falar de bomba de água, de termostato, de sensor de temperatura, do tipo de sistema de refrigeração aberto, selhado, os aditivos. Esses são alguns dos temas que vamos abordar neste capítulo. Muito bem. Vamos pensar com a parte de introdução do sistema de refrigeração e seus componentes. Lo mais delicado de los motores atuais é manter o funcionamento a uma temperatura ideal durante o maior tempo possível, independentemente das exigências que está sendo submetido. Ou seja, eu tenho que atender a temperatura ideal de funcionamento, não importa se eu estou em uma autopista, em uma ruta dentro da cidade, ou se está caliente, se a temperatura está fria, e eu tenho que manter a temperatura ideal. Esse trabalho se deve realizar o sistema de refrigeração. Então, por isso, vamos ver que tem vários componentes acá, no motor, vamos estudar todos eles, que me permitem manter a temperatura ideal de funcionamento. Al início, voltando ao início dos motores, a preocupação era de manter a temperatura do motor o mais cerca possível à temperatura ambiente, já que se creia que o aumento de temperatura era prejudicial ao funcionamento. A esse processo se chamou de enfriamento do motor, já que a função era simplesmente de baixar a temperatura do motor. Então, assim se pensava, né? Mas para trás. Com a evolução dos motores, a função básica de baixar a temperatura passa por calentar o motor o mais rápido possível para alcançar a temperatura ideal de funcionamento e mantê-la e distribuindo por todas as partes do mesmo. Então, seja, hoje, com a evolução dos motores, há a necessidade de manter a temperatura dentro da ideal. Por lo tanto, o sistema agora chamamos de refrigeração. Antes era enfriamento, agora é a refrigeração. Mantendo a temperatura mais alta e constante para a expansão dos diferentes materiais que produzem segundo cálculos de engenharia. A necessidade de refrigeração do motor a combustão interna. Durante a fase de combustão, se alcança a temperatura ao interior da câmara de combustão ao redor de 2.000 a 2.500 graus Celsius. Como resultado da análise do balanço térmico, uma grande parte desse calor se transforma em trabalho, sendo que se elimina do sistema refrigerante, através das paredes do cilindro, do pistão e da culata. Ou seja, parte do trabalho da combustão se transforma em trabalho, outra parte se transforma em calor. Esta parte se transmite através de los cilindros, de los pistones e de la culata do motor. Por lo tanto, essas peças devem enfriar-se adequadamente, com o objetivo de preservar o poder lubricante do aceite, ao mesmo tempo
não comprometer a característica de construção mecânica e de los metales utilizados na construção. Muito bem, vamos ver agora como são as temperaturas em uma câmara ou dentro de um cilindro. Temos as paredes do cilindro. Temos durante a combustão temperatura de 250 graus. As temperaturas mais elevadas, ou seja, mais de 250, provocam cambios no estado físico-químico do lubricante e também pode provocar um gripado dos anillos, de los asientos e também no pistão. El 2, eu tenho a válvula de escape. A válvula de escape, durante a combustão, tem temperaturas de 700 hasta 800 graus. As temperaturas mais altas reduzem fortemente a resistência mecânica. Desde esse ponto de vista, o uso de duas válvulas de escape é ventaja porque aumenta a superfície de intercâmbio com os assentos, guias de válvulas e também a dissipação. Hoje, os motores utilizam duas válvulas de escape. Assim, eu tenho uma área doble para a salida de los gases. Muito bem. El 3, eu tenho acá a bujia. A bujia tem, durante a combustão, uma temperatura de 800, 900 graus. Porque acá é de onde empieza a combustão. Eu tenho a compressão de la mezcla aire-combustível e eu tenho a bujia que envia a chispa e é o momento onde empieza a combustão, 800, 900 graus. Temperaturas mais elevadas reduzem significativamente a vida útil da bujia e também pode provocar fenômenos de autoignição na mescla. Número 4, câmara de combustão. E nesse caso acá, quando o pistão está em todo na parte superior, eu tenho a câmara onde tem a bujia e a válvula de admissão e de escape também. A câmara de combustão, eu tenho uma temperatura de 2.000 a 2.500 graus durante a combustão, pero esta altíssima temperatura ocorre em um rato de tempo, muito curto. Los pistones. En la cabeza de los pistones de onde tenho a maior temperatura, 300 graus. Então, já aqui eu tenho uma temperatura ao redor de los 300 graus. Também acá, uma temperatura mais elevada, reduz a resistência mecânica, además, tem o risco de gripado ligado a uma excessiva expansão térmica. Então, se eu não tenho uma dissipação muito correta dessa temperatura acá, eu corro o risco de gripado de los anillos, de los cilindros com a camisa, devido à expansão térmica. Sistemas de refrigeração, temos dois tipos. Refrigeração líquida, que é o mais utilizado. Consiste em ser circular ao redor da parede dos cilindros e da câmara de combustão um fluido que absorva o calor e transmite ao aire através de um intercambiador de calor. Intercambiador que vamos ver que é radiador. Acá temos um exemplo. Em rojo acá temos o líquido caliente. Em verde acá já temos o líquido com baixa temperatura. Acá temos uma bomba de água. Acá temos o termostato para controlar, que vamos ver mais adelante. Então, eu tenho a circulação. Água caliente na parte superior, enfria, ingressa por la parte de abaixo, calienta, sube. Esse é o circuito. Há também refrigeração por aire. Consiste em cobrir os cilindros com aletas adequadas
e também a culata, que, através da corrente de aire, eliminar o calor. Então, esses veículos acá, ou esse tipo de motor, há aletas ao redor de los cilindros, há aletas também em la culata, e acá eu tenho uma circulação del aire. Acá eu tenho uma espécie de ventilador que força a circulação do ar através dessas aletas que cambiam o calor. Pero esse é um sistema que não se utiliza muito, quase não se utiliza hoje. Se vê muito em las motos, pero também as motos já migraram para o sistema de refrigeração líquida. Refrigeração líquida. E nesse sistema se garantia a circulação de los líquidos em los condutos adequados. Então, ao redor de los cilindros, em la culata. Em los veículos, o sistema de refrigeração adotado é a recuperação total de líquido. Isto vamos ver mais adelante. Para a qual é necessário estabelecer uma circulação cerrada e insertada no radiador um recipiente para captar este líquido acá. Por sua vez, transmitir o calor absorvido no motor ao ar. Então, esse é o objetivo de circular o líquido. Passa através do radiador, o ar está passando acá, através de aletas que cambia o calor. Por isso se enfria. Calienta, passa o aire, cambia de calor, acá já enfriou, já está mais frio e retorna na parte de abaixo. O líquido há a função de transportar esse calor, absorver o calor da parte caliente do motor, transportar, passar através do radiador para fazer o câmbio e retornar frio. Então, o líquido atua em meio de transporte de calor, desde pequenas superfícies externas dos cilindros até a grande superfície interna do radiador. Desde donde luego o calor passa ao aire. O movimento de circulação de líquido pode ser de dois tipos: circulação por termosifão e circulação forçada. A circulação por termosifão é o tipo mais, digamos assim, se pensou em los primeiros motores. Era o sistema mais simples que tinha. Porque há las galerías de líquido del motor y la culata, y hay un tubo que liga al radiador y otro tubo que liga a parte de abajo del motor. Circulação por termosifão se produz, sim, com nenhuma ajuda de órgãos mecânicos. Mira que acá eu não mencionei que tem bomba d'água, que tem termostato, porque não há. Funciona simplesmente por la diferença de densidade entre o líquido presente, esse líquido acá, ok? Que está no motor, que está mais caliente, e por el líquido que está mais frio, que está bajando do radiador e ingressando no motor. O líquido mais caliente é mais leviano, mais ligeiro. O líquido frio é mais caliente, é mais denso, mais pesado, está abaixo. Então, provoca esta circulação acá. Por isso o tema termosifão. Já na circulação forçada, aí já necessito de componentes para forçar. O nome diz forçada. Circulação forçada é o sistema mais utilizado hoje em dia, com mais aplicação em automoção. Se obtém insertando no circuito entre o radiador e o motor uma bomba que acelera a circulação. Então, eu tenho acá a bomba,
que nesse sistema de anterior termosifão não existia. Acá eu tenho lá na bomba. Aqui há a necessidade de forçar o ingresso de líquido ou de água fria e que cria acá uma pressão que empurra o líquido caliente que volve a la parte superior do radiador. A disposição do sistema pode ser de dois tipos, circuito aberto ou circuito selhado ou pressurizado. Vamos ver a diferença de um e outro. Circuito aberto. E o circuito aberto, que já não se utiliza em aplicações atuais, em los automotrices, se caracteriza por o hecho de todo o circuito funciona a pressão atmosférica. Acá eu tenho um tubo aberto ao ambiente e quando eu tenho a pressão, eu tenho acá uma salida de pressão e também de los vapores e vapores eu tenho também gotas de água. Esse é o sistema aberto. Isso significa que a temperatura de ebulição depende unicamente do tipo de líquido utilizado. Por exemplo, nesses veículos acá que utilizavam o circuito aberto, se utilizava somente a água. A água hierve a los 100 grados a nível do mar. Además, las pérdidas de líquido devidas à evaporação devem reponer-se quando seja necessário. Ou seja, os veículos que utilizam esse sistema todos os dias têm que fazer uma reposição. Para evitar o perigo de congelação, com o seguinte aumento de volume e também por la rotura do conduto de circulação, se o veículo se apaga o aire livre, né? Se o veículo está no ambiente, no inverno, há o risco de congelação do líquido e aumento do volume, porque a água aumenta o volume quando se congela, ao redor de 25%. Para evitar isto, se utiliza no circuito de refrigeração solução aquosa com líquido especiais, tá? Com o objetivo de reduzir o ponto de congelação. Agora vamos ver um circuito selhado pressurizado. Antes vimos o circuito aberto, que não tinha esta parte acá. A diferença é o circuito selhado pressurizado. Se utiliza agora a forma, se utiliza agora na maioria dos veículos modernos, ok? E nesse tipo de sistema, a pressão de funcionamento depende da calibração da válvula de seguridade adequadas. Vamos falar dessas válvulas que tem nos sistemas mais adelante. Mientras que o radiador está em comunicação com um tanque de expansão para compensar as variações no volume de líquido devido à temperatura. Se utiliza também por um objetivo de utilizar esse vaso de expansão, é porque acá eu tenho uma mescla de aditivo com a água. E o aditivo tem um preço, se custa caro. Se eu tenho um circuito aberto com uma mescla de aditivos, eu vou haver uma perda. Assim, eu utilizo um vaso de expansão, que quando eu tenho a expansão, calentamento e vapor, acá eu tenho uma separação. Aí a condensação de líquido e aí a salida somente de aire caliente. Isto permite manter a temperatura de líquido entre 5 e 7 graus por cima das obtenidas no sistema de circuito aberto. Então, outra vantagem, esse circuito acá tem, né, utilizando o vaso de expansão, tem uma temperatura um pouco mais elevada, ok?
Muy bien. Adelante. Aquí tenemos una imagen donde yo tengo todos los componentes de un sistema de refrigeración moderno. Yo tengo acá, número 1, el tanque de expansión adicional. Después yo tengo el número 2, yo tengo la manguera desde el tanque hasta la bomba. Acá está en el tubo de la bomba. El número 3, yo tengo el manguito que pasa el refrigerante desde el radiador al termostato, que está acá. Está el agua, el líquido frío. El 4, yo tengo el manguito que pasa el refrigerante desde el termostato al radiador. Termostato ao radiador. Acá. Acá, deveria estar acá. Termostato, radiador. Líquido caliente. Caliente, líquido mais frio. Ok? Aqui é a salida e aqui é ingresso do líquido. O número 5, temos um tubo que vai desde o radiador hasta o vaso de expansão. Por acá sale, como está na parte superior do radiador, onde está ingressando o líquido caliente. Aqui sale o líquido caliente que cai dentro do vaso de expansão e há a separação do líquido do aire caliente e o aire sai através da tapa, que eu vou explicar mais adelante como funciona. O número 6. O número 6, eu tenho o termostato. Derivação controlada para a mescla de líquido refrigerante. Depois também, mais adelante, vamos ver o funcionamento do termostato. Número 7, eu tenho acá o tubo de passo do refrigerante, do termostato hasta a bomba de circulação de água. 8, eu tenho a bomba. 8 acá, eu tenho a bomba. 9, eu tenho um manguito de passo de refrigerante desde a culata ao radiador, calefator interno do veículo. A maioria dos veículos tem um sistema de calefação interna à cabine. Por lo tanto, existe um radiador, pequeno radiador, onde recebe um ingresso de líquido caliente. Esse líquido circula acá. Tem um ventilador interno que se liga e se calienta todo o ar do habitáculo. Há um ingresso através do tubo número 9 e o tubo número 10 é o retorno que volve a onde está a válvula termostática ou a sede da válvula. Muito bem. Há também motores especiais, são os motores, por exemplo, acá a aplicação de barcos, iates, né, os buques. São os mesmos motores que temos em aplicação em veículos, pero esse tipo de motor tem um sistema de refrigeração um pouco distinto, ok? Podemos dizer que esses motores têm 2 sistemas de refrigeração. Há um intercambiador de calor, que está acá assinalado em rojo, e este intercambiador de calor está acá, nessa imagem aqui. Eu tenho uma circulação do água, do ambiente, que pode ser uma água dulce ou salada, dependendo se é um rio é dulce, se é mar é a salada. Eu tenho acá o ingresso desta água, toda a parte roja está circulando o água do ambiente. Há um ingresso, há uma saída. Em azul, eu tenho o líquido refrigerante do motor. Então, eu tenho acá o ingresso do líquido refrigerante caliente, passa através do intercambiador, através de los tubos, o líquido caliente
em contato, o tubo em contato com líquido frio, aí ele cambio de temperatura. Assim se barra a temperatura e aqui aí a saída do enfriado que volve ao motor. Então, o sistema de refrigeração acá tem também sua bomba, aí a bomba, aí a válvula ao termostato, só não tem o radiador. Em lugar de radiador, temos um intercambiador de calor. O intercâmbio de calor acá é chamamos de líquido-líquido. Enquanto no veículo utilizamos aire líquido. Essa é a diferença. Atenção! A grande variedade de marcas, modelos, tipos, capacidades dos veículos, tipos de motores, os tamanhos dos sistemas de refrigeração também têm variações. Então, todos os motores têm um radiador, tem a sua bomba d'água, o termostato, o vaso de expansão. Pero o formato do radiador, a posição é distinta para cada modelo. Também o formato e a posição do vaso de expansão é distinto. Na bomba de água varia pouco, pero há sempre a mesma função. Acá também temos um exemplo de um sistema de calefação de cabine. Pode ser que tenha. Acá é um exemplo de um motor diesel de um veículo pesado. Então, o veículo pesado utiliza aire comprimido para o sistema de frenos. E o turbocompressor necessita de uma refrigeração da culata. Então, há uma circulação do próprio líquido refrigerante através da culata do compressor. Hoje, como hoje também, há versões de turbocompressor que necessitam de uma refrigeração. Utiliza também o líquido refrigerante que circula através de uma galeria ao interno da turbina. Há uma circulação, né? Uma entrada e uma saída do próprio líquido. Por lo tanto, enfatizamos na necessidade de consultar os manuais de los fabricantes dos veículos para compreender as especificações, também a ubicação de los componentes e que tipo de aditivo se deve utilizar, né, para cada sistema ou cada aplicação. Para um correto mantenimento preventivo ou de diagnóstico e também a resolução de problemas. Então, busca as informações manuais para que te permita ser um bom mantenimento preventivo ou também para resolver algum problema. Muito bem. A água potável. A água potável é composta por dois elementos, hidrogênio e oxígeno, H2O. Ou seja, uma molécula de hidrogênio, dois de água. Pero na água, temos todos esses componentes acá. Se encontram todos estes. O pH, o potencial de hidrogênio. O potencial de hidrogênio é um índice que indica se o líquido é mais ácido, se é neutro ou se é ácido, né? Então, indica a acidez, a neutralidade ou alcalinidade de um meio. O pH varia de 0 hasta 14. Quanto mais pequeno, quanto menor é o índice, mais grande ou é maior a acidez do meio ou de uma substância. O que é? Acá temos uma escala onde eu tenho que de 0 hasta 6 são meio ácido. De 8 hasta 14 é alcali. E acá, al 7, é o neutro. Então, acá temos a tabela de índice de pH. Ou seja, se eu tenho um pH
abajo de 7, qualquer valor, eu tenho uma substância ácida. Se eu tenho uma substância com um índice pH arriba de 7 hasta 14, é uma substância alcali. E se eu tenho um pH 7, eu tenho uma substância neutra. Continuando aquela escala do valor de pH, eu tenho o pH ácido, uma substância considerada ácida. Eu tenho no motor, acá estamos falando de motor, então se eu tenho um líquido ácido ou uma água, eu tenho uma corrosão chamada galvânica. Donde tem a corrosão galvânica? Em los hierros, las partes de hierro, de acero e também de latão. Se eu tenho um pH considerado alcali, eu tenho uma eletrólise de descomposição. Está presente no alumínio, no cobre e no zinco. E acá, o ideal seria de 7,5 hasta 8,5, que é considerado lá o neutro. Então, o objetivo de se utilizar o aditivo, que vamos falar mais adelante, é de controlar o teor de pH no equilíbrio. Como verificar a qualidade ou a densidade do líquido? Se utiliza um densímetro, né? Existe um densímetro mais simples que este acá, onde tem uma bombilha, que é flotador. Aqui abaixo tinha um lastro de plomo. Eu tenho acá uma escala. Esse vástago acá, todo graduado, tem uma escala. Eu tenho acá uma substância, é líquido, que eu estou medindo, e conforme o valor que eu encontro acá, eu hago a leitura. Onde tem o nível, vai me indicar acá o número, que é o número correspondente do pH da substância. Acá eu tenho um termômetro para também controlar a temperatura, porque eu tenho que fazer esse controle a uma determinada temperatura. Todo isso acá dentro de um cubelete, né? Um recipiente próprio para colocar o líquido e todos os componentes para fazer a medição. Há outros tipos de densímetro também. Há densímetros com escala, tá? Que há uma leitura direta. Lo más exactos son los refractómetros. Eu tenho o refractômetro analógico, que é este instrumento acá, esse dispositivo, onde eu tenho acá uma tapita de material plástico, que eu vou levantar, colocar acá uma gota de líquido que eu necessito testar, fazer o teste. Eu vou mirar acá na parte traseira, como indica acá a imagem, e eu vou ler na escala, eu tenho acá uma escala chamada Brix, percentual 15%. E há uma outra tabla onde eu busco o 15, quanto que corresponde ao pH. Acá eu controlo, então, a qualidade do líquido refrigerante. Aí, mais sofisticados são os digitais. Os digitais têm esta parte acá, onde antes de iniciar, eu hago acá, eu vou colocar acá uma gota de água desmineralizada para fazer uma calibração. Hecho a calibração, eu vou pôr acá uma gota de líquido refrigerante que eu tenho. Aqui vai me aparecer um valor
que eu vou buscar na tabla correspondente este valor ao pH que eu tenho. Acá me indica também a temperatura. Então, esse acá é mais direto. Pero os dois são muito exatos. Há também a possibilidade de utilizar um papel indicador de pH, onde tenho a tabla de 0 a 7, de 7 a 14. Alcali, ácido. Acá eu tenho lá o papel, eu vou introduzir no líquido, ele vai me indicar o color, através do color que indicou acá, eu vou buscar o correspondente para dizer qual é o índice que tem. Os aditivos. Os aditivos têm que circular entre distintos tipos de materiais e se encarregam de neutralizar o pH a 7 ou cerca de isto. Então, uma das funções de utilizar o aditivo é poner o índice de pH neutro, ao redor de 7. Outro, reduzir a corrosão do sistema. Também há a função de proteger todas as partes metálicas para que não haja a corrosão. Outra, prevenir a cavitação e também a formulação de burbujas no sistema. Que burbujas no sistema de refrigeração é um grande problema. Se calienta muito o motor, por isso. Outro objetivo também do aditivo, aumentar o ponto de ebulição. Por exemplo, o água hierve a nível do mar a 100 graus. Quando se utiliza um aditivo, por lo menos uns 17 graus, quando se intenta de hervir a água, essa água só vai hervir a los 117. Outra propriedade também é de diminuir o ponto de congelação. Sabemos que a água congela a los 0 graus. E quando se congela, aumenta o volume. E o volume se danha partes internas do motor, os manguitos, as tubulações, a bomba de água e tudo. Por isso, o aditivo também há uma característica de baixar a congelação. Aqui, mais ou menos, utilizando acá 50%, a proporção que mais se utiliza, o ponto de congelação da água vai baixar mais ou menos ao redor de los menos 15 graus. Ou seja, o líquido, se eu introduzo em refrigerador, para fazer o teste, o água se congela a 0 graus. Esse líquido acá só empieza a congelar ao redor de los 15 graus negativos, bajo zero. Muito bem, vamos ver agora os aditivos. Aditivo concentrado. Diluído. É um aditivo que se dilui 50% de aditivo, 50% de água. Ou seja, o volume do motor que se utiliza no motor, eu vou mesclar 50% de líquido, do aditivo, 50% de água desmineralizada. Isso acá, seguindo a norma, há que verificar também a norma que se utiliza em outros países. Essa aqui é uma norma brasileira, 14261. Este aditivo acá é dietileno glicol, no color verde ou azul. Há outro aditivo aqui à base de monoetileno glicol, que é o MEG, com este código HC2H602,
no color rosa. Ou temos também outro aditivo que é o propileno glicol, que é o C2H802, que tem 50% de enantiomero, levóhiro e 50% de dextróhiro, no color amarillo. Essa é a característica dele, do aditivo. Então, temos aditivo de color azul, verde, rosa e amarillo. Qual utilizar? Eu tenho que mirar no manual. No manual eu tenho essa especificação aqui, que tipo de aditivo utilizar. O aditivo não danha a natureza. Então, essa é uma grande vantagem. Não é um líquido que danha a natureza. Também temos os colantes. Os colantes são aditivos já preparados. Então, são aditivos prontos para se utilizar. Temos o etileno glicol, que é inorgânico, com sales, silicatos, nitrato, borato, aí tem os componentes que tem. Temos o monoetileno glicol, que são orgânicos, de color rosa. Temos pacote anticorrosivo, que são os híbridos, que tem orgânico e inorgânico. E acá tem a melhor forma de preparar o aditivo. Se você tem o aditivo concentrado e necessita ser uma mescla para llenar todo o sistema de refrigeração do motor, do veículo, eu tenho que fazer a preparação antes de poner no sistema. Colocar a água desmineralizada, mas o aditivo adequado em um recipiente fora do veículo. Por que não colocar diretamente no veículo? Porque a solução química criada tem uma reação química. Então, durante a mescla de aditivo com a água, eu tenho uma reação química, o que resulta em um aumento de temperatura e a criação de burbujas. Então, por isso, a forma correta de preparar o aditivo é poner em um recipiente o aditivo concentrado, a água desmineralizada, aguardar alguns minutos hasta que baja a temperatura, está listo para poner o motor. Acá, de 10 a 15 minutos, que estabiliza a reação química. Burbujas de aire. Vamos falar dela burbuja. Sabe que o aire não se calienta tanto como a água. E, por exemplo, quando a água está a 100 graus, este sim está com a temperatura ao redor de 80 graus, né? Então, quando eu tenho burbujas de aire, está me indicando 80 graus, pero o sistema já está sobrecalentado, ao redor de 100 graus. Para evitar que haja aire no sistema, necessita ser uma purga, assim que termine de cambiar o líquido. Por isso, em los motores, vamos ver até adelante, há lugares, né, próprios para ser a purga, né? Como se haga? Se realiza deixando aberto a atmosfera o ponto mais alto. Generalmente, essas partes aqui estão nas partes mais altas do motor, ok? Se abre, né? Se quita o tampão e abre todos os pontos de purga. Então, eu vou abrir esses pontos acá, eu vou quitar também o tampão de radiador, do sistema de base de expansão, isso para sair o aire. Muito bem, vamos ver agora como é a relação entre altitude e temperatura.
Sabemos que a água hierve a 100 graus, a nível do mar. Então, vou dizer a 0 metros a nível do mar. Então, nível do mar, 0 graus. À medida que aumenta a altitude, a temperatura do ponto de ebulição diminui. Então, acá temos um exemplo, por exemplo, Santos, que no estado, na cidade, estado de São Paulo, está al mar. Então, ao nível do mar, a água hierve a los 100 graus. São Paulo, que está a 750 metros arriba do nível do mar, a água já vai hervir a 98 graus. Por exemplo, Brasília, que está a 1.100 metros, a água hierve a los 96 graus. Quito, no Equador, que está a 2.850 metros, 90 graus. E La Paz, na Bolívia, 3.600 metros de altitude, 87 graus. O mesmo líquido, a mesma água, mira que à medida que aumenta a altitude, a temperatura de hervura, né, de ebulição, cambia. Por isso é importante no veículo ter o aditivo, que o aditivo que permite ter um aumento, né, do valor de ebulição que não corre o risco de nervura do sistema. A pressão atmosférica aumenta ao diminuir a altitude e vice-versa. Então, temos isso aqui. Nível do mar, eu tenho maior pressão atmosférica, com menor altitude. Quando eu tenho maior altitude, eu tenho menor pressão atmosférica. Uma é inverso da outra. Capilaridade. O que é capilaridade? Capilaridade é um fenômeno físico que descreve a capacidade de um líquido de mover-se hacia arriba ou hacia abaixo em los tubos ou espaços muito estrechos, por exemplo, como os poros. Acá temos um exemplo de um recipiente onde eu tenho água. Eu tenho acá um tubo muito fino e eu tenho um outro tubo com diâmetro mais grueso. Mira que quando eu vou inserir o tubo, os dois tubos, no mesmo líquido, o tubo mais grueso, que tem diâmetro mais ancho, o líquido sube arriba do nível um pouco. Quando eu tenho a parte mais do tubo mais fino, o líquido sube muito mais. Então, isso é a capilaridade. Quanto mais pequeno o diâmetro, tem mais facilidade de líquido subir. Isso se utiliza el árbol para sacar el agua del suelo e subir a través de los polos, né? Para distribuir a través de las hojas. ¿Por que eu estou falando disto? Porque aqui tem um exemplo. Isso aqui é um tubo de vidro, onde eu tenho vários diâmetros. E quando eu coloco acá um líquido, esse líquido rojo, mira que o diâmetro mais ancho, o volume está em uma certa altitude, diminui, aumenta o volume, diminui mais acá, esse acá, digamos que é quase a metade, aumenta muito mais. E à medida que vai diminuindo, sempre vai subindo mais o líquido. Isto porque, às vezes, você tem um dano em um sensor de temperatura de líquido de refrigeração e pode ser que haja uma passagem de água através desse sensor. E, às vezes, você mira que lá na central do motor tem água e está toda protegida, não foi
não teve como água ligar ali. Não foi através de penetração externa. Pode ser através da capilaridade de los hilos, ok? Subiu através de los hilos, né? Isto serve quando você está fazendo um diagnóstico, que encontrou água no conector de uma central, a central está bem protegida, donde há que mirar todos os sensores para ver se não tem nenhum que está permitindo a passagem de líquido, de água, não líquido refrigerante. Isto é uma contaminação que chamamos de capilaridade. Outra coisa que temos acá é a condutividade elétrica. Condutividade elétrica de los fluidos é necessário recordar o conceito da diferença de potencial. Diferença de potencial está diretamente relacionada à corrente elétrica, que é o fluxo de moléculas através do condutor. Então, acá temos uma bateria. Eu tenho acá dois pedaços de metal que são conectados acá com um cable. Acá eu tenho outro, uma lâmpada, positivo, lâmpada, acá um negativo. Acá eu tenho líquido. E há um fluxo de moléculas através do líquido. Conforme o tipo de líquido, eu tenho esse fluxo mais intenso ou menos intenso. Ok? No caso do sistema de refrigeração, o condutor é a água, então a água conduz. Cabe mencionar que a condutividade elétrica da água está diretamente relacionada com a quantidade de sales presentes na água. Eu comentei, conforme o tipo de líquido. Então, conforme a concentração de los sales que tem na água, eu tenho uma condutividade que permite encender a lâmpada ou não. Se utilizar uma água desmineralizada, a diferença de potencial será cercana a zero ou quase nulo, independentemente da tecnologia utilizada para o fluido refrigerante, já seja inorgânico ou orgânico. Então, não importa que tipo de líquido que eu estou utilizando. A norma diz que, em base a esta informação, não se deve exceder a los 0,3 volts. Então, eu utilizo água desmineralizada. Eu utilizo um aditivo. Não importa se é orgânico ou inorgânico. Não se deve obter acá um valor de 0,3 volts. Como se mede isto? Se mede assim. Aqui eu tenho o recipiente, o negativo, aqui o positivo, aqui tem o positivo, aqui eu tenho o meu multímetro. Aqui eu encontrei 0,028. Então está muito baixo. O líquido está novo, né? Reciente, por boa qualidade. Não. Acá não poderia, hasta 0,3 era aceptável. Ok? Muito bem. Na próxima aula vamos abordar lá dentro do sistema de refrigeração radiador. Então, eu invito a você a mirar esta próxima aula que empieza a continuação do sistema de refrigeração. MTL Thomson.